E eu acho que eles estão dando conta muito bem, melhor do que eu imaginava. Ah, isso é Talvez por ser ótimo. uma geração mais do vídeo já, né? Já nasceram no vídeo, tudo é compartilhado com vídeo e tal, então eles estão se dando muito bem. É. Eu falo que eu aprendo mais com meu filho de 9 anos do que na hora que eu apanho aqui, é ele que me ajuda a fazer alguma coisa, mexer em alguma coisa, melhorar alguma coisa. É. Menina, você já tem um filho de 9 anos, Yara. 9 anos. Muito, o tempo passa rápido demais. E eu lembro quando você engravidou do Arthur e eu falei assim: nossa, eu acho esse nome lindo. O meu chama Arthur também. Ah, é Arthur também? Também. Ah, sim. Arthur é muito bonito, né? Eu também adoro. É. Nossa, adoro. E honra o nome? Muito. Ah, Todas as qualidades que me falaram. aham. Eu também. Eu me surpreendo porque me falavam as coisas. Não acredito, gente. Como é que pode um nome ser tão marcante assim na personalidade? Ou a gente escolhe, né, sem saber da personalidade, a gente escolhe os nomes. É muito interessante. É. Ô, Yara, deixa eu te ensinar a usar aqui a plataforma para você poder compartilhar a sua apresentação e tudo, tá bom? Então, aqui, ó, os participantes, nós já estamos aí com 32 pessoas participando, já presentes aqui na nossa aula, mas esse link foi veiculado no Instagram, a gente tem inscritos do Brasil inteiro. Então, a gente vai até esperar um pouquinho, porque a maioria das faculdades começam as aulas às 18h40. Tem vários professores que estão aproveitando o momento da nossa jornada para que os alunos deles estivessem aqui. Então, a gente vai esperar dar o horário da aula deles começarem para eles poderem participar também, tá bom? Sem problema, Tá. ótimo. Então, assim, ó, aqui embaixo, eles não terão acesso, eles não terão autorização ao microfone, porque é muita gente, fica difícil, né? Então, eles podem se comunicar o tempo todo através do chat. O chat é o primeiro balãozinho aí à sua direita. Uhum. Então, esse que você clicou aí é o erguer a mão. Tá vendo? Eu posso Tá. erguer a mão quando eu tiver uma dúvida, por exemplo, mas como as pessoas não terão acesso ao microfone, provavelmente a gente não vai usar o erguer a mão, tá? Tá. O que nós vamos usar mesmo é o chat, que é depois aí do erguer a mão à sua direita, o balãozinho, clica nele. Aí nesse balãozinho a gente pode escrever à vontade, todo mundo pode, e eu vou monitorando aqui para o final da sua apresentação eu trazer os principais comentários que estiverem aqui, as dúvidas, eles vão postar as dúvidas, eles vão falar as dúvidas aqui, e eu posso ler para você, ou você mesmo pode ler na hora que eles estiverem escrevendo, mas durante a sua palestra pode ficar tranquilo que eu monitoro aqui para você, tá bom? Tá. Combinado. Aí do lado tem esses duas pessoinhas, seriam as pessoas que estão participando, Uhum. e o próximo, essa setinha para frente, é onde a gente vai colocar a sua apresentação. Tá. Então, deixa eu só... Você quer que eu Só um minutinho. compartilhe ou você compartilha? Então, você, ela já carregou aqui. Talvez fosse melhor você compartilhar, ou se não, quando eu compartilho, olha se você consegue passar para frente, porque aí seria melhor você mesma ir controlando a passagem dos slides. Tá. Deixa eu Ai, eu tentar. fico no orgulho de ver minha ex-aluna nesse nível todo. Ah, eu que sou. Eu falo que você fez grande diferença na minha escolha, viu, Letícia? No Que amor que eu tenho bom! por essa área. E engraçado que eu lembro de você como se fosse hoje em sala de aula, que você era dedicada. Eu lembro quando você fez genética aplicada comigo, você lembra? Eu Lembro? acho que foi quando eu estava grávida do Arthur. E Foi? eu lembro assim, é muito legal isso, porque tem quantos anos assim? Só seu Arthur já tem 9 anos.
Quando eu dei aula para você, eu estava grávida, então tem mais de 15 anos que a gente se conhece. Tem mais de... Tem o quê? O Arthur tem 14 anos agora. E como eu estava grávida, então tem 15. É desse jeito, muito legal. De citogenética eu tenho 12 anos. É muito lindo, parabéns. Aqui, olha se você consegue passar os slides. Só clicar na setinha para... passa. Então, pode ser, eu já compartilhei. Vou parar aqui só para não ficar dando spoiler. Vou deixar compartilhado a sua imagem aqui. Eu vou te apresentar. E depois que eu te apresentar, aí a gente compartilha a sua apresentação. Eu compartilho sua apresentação e você vai passando. Ao final, eu faço a moderação aqui das perguntas e eu espero que tenham muitas. Aproveitando aí ao máximo a sua aula. Eu acabei de dar genética básica aí para uns alunos que estão aqui com a gente hoje. É a minha turma de genética básica. E na genética básica, a primeira etapa é citogenética. Então, eu acabei de dar citogenética para eles. Que lindo! Eu acho que você vai contribuir bastante, porque a gente fala muito da citogenética clássica, e aí eu coloquei o quão a citogenética avança com a biologia molecular. Mas aí eu não dei citogenética molecular ainda, porque eles não fizeram biologia molecular. Então, é legal que eles vão ver isso com você e depois a gente vai retomando mais para frente. Que bom. E aí, se precisar das imagens de alguma coisa, me sinaliza que eu te mando, viu? A gente está com muita lâmina, bastante imagem. Que ótimo. Vou querer sim, vai enriquecer minhas aulas, principalmente de biotecnologia no 7º período, que aí eu dou uma aula mais aplicada, sabe? E aí vai ser bem legal. Eu até queria que a sua palestra fosse nos 2 últimos, que aí eu poderia convidar meus alunos da biotecnologia também. Mas, infelizmente, caiu para os 2 primeiros e aí depois eles ficam sabendo. Mas aí depois a gente pode, se precisar, você me fala que eu monto para você. Essa é uma área muito carente, né, Letícia? Todo mundo que entra hoje na citogenética, a gente tem que entrar com aquele treinamento bem básico para a pessoa ir se aperfeiçoando. Hoje o nosso treinamento, ele tem uma média de 1 ano. Mas ainda mais citogenética, o treinamento é muito importante. É muito importante, porque tem olho, né? Tem que ter olho, exato, isso que eu ia falar. Porque na biologia molecular, que é a área que eu mais trabalho, hoje eu estou trabalhando muito com transcriptoma, essas coisas, a gente usa bioinformática para tudo, não faz... Então, é a parte bancada e depois computador analisando tudo, a gente precisa dar as linhas de comando corretas. Mas na citogenética, no olho do citogeneticista é fundamental. É olho, é só olho. Aqui, são 7h03. Eu vou te pedir para a gente começar 7h05, mais ou menos. Sem problema, para mim não tem problema nenhum. Estou por conta. Já está com um número bem grande aqui de participantes. Obrigado a todos pela participação aí, sejam bem-vindos. Vamos aguardar só mais um minutinho para a entrada das pessoas, tá? Estamos já com 60 participantes. Mais de 60 agora. Só crescendo. A gente esperar um pouquinho aqui, vai chegar aí uns 70, a gente começa. O Yara, deixa eu te contar, um dos nossos alunos, ele é neto do Humberto de Carvalho. Lembra do Humberto de Carvalho? Lembro. Professor ele está aí, tá? É citologia, não foi? Ele começou na citologia e depois na citogenética. Até porque não existia na Federal, na época, o departamento, né? Quando o professor Humberto de Carvalho estava na Federal, né? Eu acho que hoje ele, não sei se ele é professor emérito,
ele não existia o departamento de genética. Então, na verdade, era na biologia. E quando eu estudei genética, o livro era dele, né? Eu estudei no livro dele. Tá eu acho que ele aqui. começou com citologia. Eu acho que ele começou com citologia, isso mesmo, e depois a parte da citogenética, que é a união, né, da citologia com a genética. Exato, exatamente. Ah, é o Flávio? Ah, eu vi aqui o chat dele. Não, ele acabou de mandar uma mensagem aqui no chat. Ah, tá, e ele te adicionou no LinkedIn, tá? Falar com ele que nós estamos precisando de novos analistas. Pois é, verdade. Ô, Yara, só aproveitando a oportunidade, a Daniele, que é a coordenadora do curso, ela tem colocado as apresentações dos eventos do Isabela no canal do YouTube do curso. Mas ela precisa saber se você autoriza e para eu poder gravar a sessão ou não, se você fica constrangida, prefere não, fique à vontade. Eu estou perguntando aqui ao vivo e a cores, mas você pode ficar à vontade se preferir que não grave a sessão, tá? Não, pode sim. Eu, hoje em dia, eu me lembro dando aula lá pelos idos, quando fui sua professora, né? Quanto 2005, 2006. Foi. Eu me lembro que a gente não deixava os alunos gravarem aula, né? Não pode gravar, não pode tirar foto. Aí hoje em dia eu falo com os meninos, olha, gente, se nem perguntar, porque hoje em dia os equipamentos são tão sutis que se alguém tiver gravando, você jamais vai saber, entendeu? O aluno põe uma caneta em cima da carteira e um microfone e grava toda a sua aula, né? Mudou muito. Ô, gente, então, acho que já está na hora da gente começar, né? Então, hoje, primeiro eu gostaria de agradecer muito a presença da Yara Kadar. É uma honra estar aqui fazendo a apresentação dela. Eu vou ler aqui a bio dela para vocês. Ó. A Yara, ela é bióloga, é egressa aqui da nossa instituição, é egressa da biologia do Isabela Hendricks, foi minha aluna, vou completando, tá? Possui MBA em gestão de pessoas e negócios, supervisora do setor de citogenética do laboratório Hermes Pardini. A Yara é uma citogeneticista com 12 anos de experiência em análise de genética clássica e molecular, anomalias genéticas constitucionais e oncohematológicas de medula óssea e outros tecidos. Eu fico muito lisonjeada de ter feito parte da sua formação, Yara, porque eu vejo o quanto você cresceu, correu atrás e despontou nessa área que você ama tanto, viu? Então, muito obrigada por dedicar seu tempo para nós aí na noite de hoje. Eu agradeço muito a todos vocês que se inscreveram para participar do evento, jornada da 26ª jornada de ciências biológicas. Aqui no nosso chat, nós temos muitos alunos e temos participantes que não são aqui de Belo Horizonte, temos participantes do Brasil inteiro, que estou sabendo. Eu vou até pedir depois para vocês colocarem aí para mim o pessoal de fora de onde vocês são. Mas, assim, o curso de Ciências Biológicas é um curso muito tradicional aqui do Isabela Hendricks, aqui da nossa cidade. E a gente está trazendo aí um fruto da casa com 12 anos de experiência, trabalhando à frente de um dos maiores laboratórios de análises clínicas, né, de análises humana, né, porque em todas as áreas o Hermes Pardini está presente aqui conosco essa noite.
vontade, seja muito bem-vinda. Então, você pode dar início aí à sua apresentação, ok? Vou compartilhar aqui seu PowerPoint. Já vai aparecer, só um minuto. Pronto. Deu? Deu sim. Dei? Boa noite a todos. Que honra, que prazer participar com vocês. Como a Letícia bem falou, meu nome é Yara, né? Eu acredito que eu seja uma das alunas que mais perturbou a Letícia, porque eu vivia atrás dela toda a aula, ela saindo para a sala dos professores, eu andando atrás dela para ela tirar dúvida, me ajudar com alguma coisa. Então, assim, eu só tenho a agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz porque a minha vida profissional se deve ao Isabela, né? Assim, eu tive professores, Letícia, eu não preciso nem te comentar, que foram fundamentais na profissional que eu me tornei e pelo amor que é o que eu faço, né? Porque eu falo que é uma área que todo mundo que entra na citogenética eu falo, ou a gente ama ou a gente odeia. E na maioria das vezes a gente ama. Letícia, o meu áudio para mim tá falhando um pouco, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. E os participantes aqui estão dizendo que estão te ouvindo bem. Portanto, Ótimo. pode continuar, Yara. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a citogenética e as suas aplicabilidades. Citogenética, ela é uma área que está dentro da genética. E ela tem como objetivo analisar os cromossomos. Na verdade, o nosso objetivo principal é identificar alterações que estão relacionadas à clínica dos pacientes. Eu não consigo falar de citogenética sem voltar um pouquinho. Eu sei que vocês tiveram já uma aula sobre citogenética, né? Sobre genética básica. Mas vocês vão me ouvir falar muito sobre metáfase e cromossomos. Então, eu vou voltar só um pouquinho de forma bem resumida, só para a gente pegar exatamente o ponto que eu preciso, que é onde onde a citogenética se aplica, que é na metáfase. Então, aqui a gente tem um esqueminha, né, do ciclo celular, e aí a gente começa aqui. Eu falo que para falar sobre citogenética, a gente tem que entender muito bem sobre o ambiente celular e as células. Então, eu vou falar muito sobre isso, e aí, se tiver dúvida, vai mandando, que aí ou eu pare e a gente já tira as dúvidas, ou a gente deixa para o final. Então, começando aqui um pouquinho na divisão celular, a gente tem interfase, né, onde vai começar a divisão, a prófase, né, onde a gente começa a condensação, e a metáfase. Então, é nesse ponto aqui que qualquer tecido que a gente vá fazer a análise de cariótipo, é onde a gente precisa parar, interromper o ciclo. Na metáfase, é onde os cromossomos vão estar mais condensados, e eles vão estar no centro do núcleo. Depois a gente tem a anáfase, que é a separação dos cromossomos já para divisão, né? E a telófase, que já é a divisão nas duas células. O que são... Passando aqui pelo teclado, desculpa. Então, a gente vai conversar sobre metáfase e cromossomos, né? Então, a citogenética, como a gente vai analisar cromossomos, ela dá uma visão ampla do genoma. Então, ela é muito específica, é hoje um dos exames mais solicitados pela classe médica, porque, além dela estar no hall da ANS, é o primeiro exame que o médico pede. Então, aqui, olhando para os cromossomos, né? O que é exatamente um cromossomo? A gente sabe que os cromossomos são um corpo condensado, e aí a gente sabe que a gente tem a dupla fita, né? O DNA, a dupla hélice, e aí vocês se lembram que cada célula, né?
ela tem 2 metros. Eu falo que esses detalhes são os detalhes que deixam a biologia ainda mais linda. Então, a gente tem esses 2 metros, ela começa a se espiralar e ela vai se ligando às proteínas de proteção, né? Ela continua espiralando, espiralando, até ela ficar no seu grau máximo e formando um cromossomo. Então, no cromossomo, a gente tem um centrômero. Esse centrômero é uma sequência de DNA repetitivo, né? A gente tem um braço P que está acima do centrômero e o braço Q abaixo do centrômero. Nas extremidades desse cromossomo, a gente tem os telômeros. Esse centrômero é uma constrição primária, tá? E aí, aqui em cima, a gente tem os telômeros. Esses telômeros, eles são parte de proteção do DNA. Então, aqui eles vão fazer uma função de proteção. Eles não vão deixar que mais nada se una a esse fragmento de DNA, porque qualquer coisa que se unir aqui, ele começa a transcrever. Né? Então, a função dele aqui é de proteção. E aí, como que começou a citogenética? Então, em 1960, eles começaram a contar cromossomos. Então, eles sabiam que na espécie humana, eu vou falar muito de citogenética humana, mas é possível a gente fazer citogenética animal e de plantas também. Então, e um detalhezinho, né? Cada cromossomo aqui é formado por 2 cromátides, que mais tarde a gente vai falar um pouquinho disso. Porque essas cromátides, a gente tem também, né, a heterocromatina, que eu vou citar lá na frente, e a eucromatina. Então, a gente sabe aqui onde a gente está vendo escurinho e claro, a heterocromatina, no início do projeto Genoma, ela era, inclusive, chamada de DNA lixo. Hoje, caiu-se por terra essa definição, né? A gente sabe que todas as estruturas ali no cromossomo, elas têm alguma função, às vezes não uma função gênica, mas a gente sabe que ela tem alguma função. Inclusive, nós estamos participando de um estudo onde casais com abortamento e casais com infertilidade, a gente percebeu que um dos participantes, eles têm uma inversão de heterocromatina. Então, por mais que a gente sabe que é uma parte chamada anteriormente de DNA lixo, né? Então, a gente vem por terra esse conceito porque a gente sabe que alguma função ela exerce. Talvez não gênica, mas alguma função ela exerce. Ela sempre vai se corar com uma coloração mais escura. E já a eucromatina, ela é geneticamente ativa e com função gênica, né? Então, ela sempre vai corar com a coloração mais clarinha. Então, a gente sempre, quando vê o cromossomo, a gente vai ver ele todo pintadinho. Bandas mais claras, bandas mais escuras e algumas bandinhas mais cinzas. Então, vamos lá. Então, em 1960, em uma reunião em Denver, alguns pesquisadores já sabiam que a espécie humana ela tinha 46 cromossomos na maioria dos casos estudados. Eles ainda não tinham definido coloração, então a gente sempre, eles enxergavam esses cromossomos assim, né? Conseguiam contar, viam cromossomos grandes, cromossomos médios, cromossomos pequenos, com morfologias diferentes, mas não tinha nada que classificassem esses cromossomos. Então, eles uniram um grupo de pesquisadores para começar a classificação de cromossomos. Então, a primeira classificação que teve foi a base do centrômero. Então, eles viam que todos os cromossomos tinham uma constrição, foi chamada de centrômero, e eles definiram que os cromossomos onde o centrômero estava na metade do cromossomo, ele seria chamado de metacêntrico. Quando o centrômero um pouco acima, né, da metade do cromossomo, ele iria se chamar submetacêntrico. O centrômero lá em cima, acrocêntrico.
E aí, junto com... Ô, Yara, Oi. interrupção aqui, por favor. As pessoas estão pedindo a você apontar, porque aí fica mais fácil. E eu esqueci de te mostrar, aqui em cima tem os apontadores, ó. Você pode usar uma setinha, a mãozinha, que aí você consegue apontar aquilo que você está falando. Olha se você experimenta. Assim? Aí, beleza, Eles estão pedindo aqui no chat, tá? Obrigada. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Então, aqui o centrômero, né? A constrição primária. Quando essa constrição estiver na metade do cromossomo, deu-se o nome de metacêntrico. Um pouco acima da metade, ele foi chamado de submetacêntrico. Isso já na classificação, tá, gente? E aqui em cima, onde a gente só via satélite e stalk, ele foi chamado de acrocêntrico. Juntamente com o estudo, né, de material humano, houve um estudo também em animais e plantas. E aí, então, teve o telômero. Esse aqui, a gente só consegue observar ele em plantas e animais. Então, na espécie humana, só existem os 3 tipos: metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. E em 1970, surgiu a citogenética. Então, a citogenética, a maioria desses pesquisadores eram médicos e citologistas. Nasce a citogenética em 1970. Então, a citogenética, ela foi justamente a união da citologia com a genética. E por incrível que pareça, ela nasceu através de um estudo de medula óssea. Então, todo mundo acha que o sangue veio na frente. Médicos estudavam pacientes oncológicos, e aí a gente conseguiu identificar o cromossomo 922, que é o cromossomo Filadélfia, antes do que a identificação de todos os cromossomos humanos. Essa classificação, ela foi por tamanho também. Então, a gente tem... deixa eu passar uma aqui. Aí, olha que lindo! Então, é isso aqui que a gente analisa no laboratório. Sou apaixonada com essas imagens. No microscópio, o que a gente vê é isso aqui, uma célula em metáfase. Então, depois que a gente pareia essa célula, então é colocar cada cromossomo no seu lugar. Eu tenho aqui um cariograma, que é quando os cromossomos já estão todos em seus lugares. Quando eu pego um cromossomo, eu vou dar um exemplo aqui do cromossomo 7, quando a gente tem uma alteração, né? Então, aqui eu circulei aqui a 7q31.2. Então, o que significa essa região aqui quando a gente recebe um laudo? Então, eu estou falando que no cromossomo 7, no braço Q, eu tive alguma, né? Nesse caso aqui, uma deleção na região 3, na banda 1, subbanda 2. Então, é cromossomo 7q31.2. Como que a gente sabe o que é cromossomo P e o que é cromossomo Q? Então, quando eu identifico aqui o centrômero, lembrando que o centrômero vai ser sempre lá na constrição do cromossomo, né? Então, a gente vê ele aqui, ó. Quando a gente olha as imagens aqui, eu identifico o centrômero porque ele está menorzinho, o cromossomo, ele está em uma constrição. Então, a banda P foi definida também em Denver. Ela é P de petit, do francês, que significa pequeno. E a banda Q é simplesmente porque ela vem depois do P. Eu falo que tem coisas na genética que a gente não tem explicação, né? Então, o P de petit, pequeno, e o Q simplesmente porque vem depois do P. Então, a gente, no laboratório, a gente pega essas células e transforma um cariograma. Então, é isso aqui que a gente vê. Quando eu falei com vocês lá da heterocromatina,
Então, a heterocromatina é essa bandinha mais escura aqui, ó, tô mostrando do cromossomo 1, que era o que era chamado de DNA lixo, né? E hoje a gente sabe, jogou-se por terra isso. Então, o que nós analisamos? A gente sabe que nós temos 46 cromossomos, desses 46 cromossomos, 22, nós temos um par, né, sexual, e 22 pares de autossômicos. E sabemos que quando eu pego aqui o cromossomo 1, um cromossomo 1 ele é herdado da mãe e o outro cromossomo ele é herdado do pai. Então, o que o citogeneticista ele faz? Nós vamos avaliar por que a gente está olhando, tem uma visão geral do genoma. Então, eu estou olhando aqui qualquer alteração em número ou em estrutura. E hoje a gente tem bastante técnicas moleculares. E aí, há muito tempo atrás, eles falaram assim, a citogenética vai acabar, porque a gente está chegando com as técnicas moleculares, né? A citogenética, o limitante dela, que a gente tem hoje descrito, 3 milhões de pares de base. Quando eu pego aqui, ó, esse 550 aqui, significa a resolução que eu analiso. Então, essa metáfase aqui, ela tá, essa metáfase ou esse cariograma aqui, ele está numa resolução de 550 bandas. Quando eu pego o tanto de pares de bases que eu tenho, dividido por 550, eu tenho um número de 7 megabases. Então, tudo que for menor do que 7 megabases, a citogenética não consegue pegar. A citogenética clássica. Então, aí a gente teria que ir para as técnicas moleculares ou a citogenética molecular, que hoje a gente tem o CGH, né? Mas são exames que o hall da ANS ainda não tem cobertura no hall da ANS. Então, por isso que a citogenética hoje, ela vem crescendo. E para os cariótipos de medula, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, a tendência é a gente crescer ainda mais, porque a gente consegue fazer monitoração desse paciente através da citogenética. Então, qual que é a importância da citogenética? O que antes a gente tinha como somente um aspecto investigativo, ela hoje se tornou uma disciplina diagnóstica indispensável para a identificação de anomalias cromossômicas em diversas situações. Ele é um método inicial de avaliação genética e permite a identificação de numerosas alterações para a conduta clínica e para o tratamento de doenças. Alguém entende um pouquinho de banda G? Letícia chegou a falar, Letícia? O que significa esse bandamento G, né? O banda G. Quando a gente pega essa metáfase aqui, ela está corada toda clarinha, né? E escura. O bandamento G é o corante que a gente utiliza. Então, o corante que a gente utiliza, tirando tampão e tripsina, tá, gente? Que é o que permite essa diferenciação de cores. É a guinça e por isso, unicamente por isso, ela é chamada de bandamento G. E aí, quando fazer e onde fazer, né? Então, o cariótipo, ele pode ser feito, realizado em qualquer célula que tenha núcleo. Então, a gente hoje faz muito pré-natal. O pré-natal, ele inclui o vilo corial, o líquido amniótico e também o sangue de cordão. Qual que é a diferença entre esses três? É somente o tempo de gestação da paciente. Então, hoje, o vilo corial, ele é feito da 10ª semana até a 12ª semana de gestação. O líquido amniótico, ele pode ser feito da 13ª até a 16ª semana de gestação. E a cordocentese, que é o sangue de cordão, ele pode ser feito a partir da 20ª semana de gestação. É um exame que vem crescendo muito.
apesar da coleta dele ser feita com um médico completo, tem que ser muito especialista nessa coleta, porque ela é feita de forma guiada com ultrassom. Então, além do médico fazer um ultrassom, ele é puncionado esse material, né? Então, quando a gente fala aí de vilo e líquido, é uma seringa de aproximadamente uma agulha, né? É uma seringa de 20 ml com uma agulha de 15 centímetros. Isso mais ou menos um palmo abaixo do umbigo. Então, o médico tem que ser muito preciso para ele não acertar o feto. Por isso que a gente coloca, inclusive, o tempo de gestação. E quanto mais essa gestação vai seguindo, maior a chance, porque o bebê está crescendo, o feto está crescendo, maior a chance da gente acertar o feto. Então, é importante a gente seguir esses tempos, esse prazo. Em Belo Horizonte, hoje, a gente tem 6 médicos que fazem essa coleta. Então, se a gente for pensar no tamanho do corpo médico de Belo Horizonte, 6 é um número muito baixo para conseguir realizar essa coleta. A gente tem um teste molecular hoje que está muito em alta, que é o NIPT. É um teste molecular, a mulher faz quando ela está grávida a partir da 10ª semana de gestação, e ela faz através do sangue materno. E aí, quando ele dá alguma alteração, automaticamente a paciente tem que fazer esse exame de pré-natal. Então, por isso que a gente viu um crescimento exponencial desses 2 exames. E aí a gente parte agora para o pós-natal, que é o que é mais feito. Então, no pós-natal, a gente pode realizar o exame através do sangue periférico, da medula óssea, da pele e até do material de aborto. Aqui, ó, é só uma imagem para vocês terem uma noção de como é realizada a coleta, né? Então, aqui nesse primeiro aqui, a gente tá, a coleta é para o líquido amniótico, então o feto tá aqui, né? Aqui a gente tem a placenta, e aí o médico precisa transcender toda essa parte até chegar no líquido amniótico. Desse lado de cá, a gente já tem a coleta do vilo corial. Então, aqui onde tem a placenta, o fetinho está um pouquinho menor, então onde tem a placenta, o médico precisa de pegar o vilo que está aqui nesse material. A gente é sabido, né, que tanto o líquido quanto o vilo e a cordocentese, porque é sangue de cordão. O bebê, à medida que ele vai crescendo, as células vão se desprendendo, existe aquela troca de células, né? Então, por isso que a gente consegue fazer o cariótipo sim, porque já que é feito, né, em qualquer célula que tenha núcleo, então o que a gente está pegando aqui são células fetais. Aí aqui já parte para os cariótipos pós-natal. Então, aqui uma coleta de medula. Aqui é onde a gente faz o cariótipo de pele, né? Então, o médico que ele faz uma biópsia dessa pele. E o que é muito interessante é que o citogeneticista, quando ele pega um exame e a gente encontra um mosaico, dependendo da clínica do paciente, eu falo que além de ser o citogeneticista quem faz a análise, a gente é muito assessor também. Então, a gente recebe o histórico clínico do paciente, a gente precisa muito entender aquilo que o médico está colocando para a gente com o que eu estou encontrando. Então, na maior parte das vezes, é necessário a gente entrar em contato com o médico, explicar para ele o achado, e aí até sugerir um exame para ele. Então, na maioria das vezes, a gente pode falar com ele um cariótipo de sangue que eu estou vendo um mosaico. Então, a gente oferece para ele um cariótipo aumentado, com o número de células aumentados, ou a gente oferece para ele um cariótipo em outro tecido, que no caso de uma mulher, né? É uma mulher com um histórico de infertilidade ou de abortamento. Não tem como eu oferecer outro tecido para ela, a não ser a pele. Então, aí a gente faz uma biópsia dessa pele, coloca ela em cultura para fazer a análise desse material para saber se em outros tecidos ela tem um mosaico. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês do cariótipo e mosaico. Se esse mosaico está ligado a outros tipos de tecido, que é por isso que
tem a infertilidade ou abortamento, né? A coleta de sangue, que é o mais comum, e o cariótipo do material de abortamento. Opa! Aqui a gente, né, um slide sobressaiu aqui, mas qual que é a importância do diagnóstico citogenético? A primeira importância da citogenética, ela é diagnóstica. Os demais, eles vão estar mais relacionados ao cariótipo de medula, que é onde eu falei que a gente houve um maior crescimento de citogenética no cariótipo de medula. E quem faz um cariótipo de sangue, ele recebe um cariótipo ou normal ou alterado. O médico tem a conduta ali em relação às futuras gravidezes, né? E acabou. O cariótipo de medula, esse paciente, ele faz esse cariótipo de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Então, ele vai sempre voltar, e por isso que a gente precisa entender bastante sobre o prognóstico, ou o histórico clínico desse paciente. Eu falo que é muito importante não só o olho do citogeneticista, mas o médico que está solicitando colocar toda a clínica do paciente para a gente, porque isso faz toda a diferença na liberação desse laudo para esse paciente, porque às vezes o médico está solicitando um exame por achar que ele está com alguma alteração e durante a análise a gente vê que é diferente daquilo que ele estava suspeitando. Então, nesse caso, também é feito um contato com ele. Mas o primeiro aqui é diagnóstico. A primeira importância é diagnóstico. Então, seja para medula, seja para o pré-natal, uma informação referente aqui ao abortamento, né? Hoje, 50% das amostras que nós recebemos no material de aborto, 50% delas são alteradas. E aí, quando a gente vai estratificar esses dados, esses 50% que a gente pega alterado, 47% ela tem uma trissomia. E aí eu falo que o organismo é muito perfeito, então assim, o próprio organismo, ao perceber uma alteração, ele expulsa o material. E 3% deles estão relacionados a alterações estruturais. Então, é onde a gente precisa de ter um médico muito bom para solicitar depois o cariótipo dos pais. E aí, mais uma vez, o citogeneticista entra, porque às vezes o médico recebe esse laudo e ele não sabe o que fazer, que conduta que ele vai fazer, porque ele simplesmente solicitou o cariótipo de aborto. E aí, quando tem uma trissomia, ele sabe que né, foi o próprio organismo que expulsou. Agora, quando a gente vê uma translocação, aí ele fica na dúvida do que ele faz. Então, pode ser novo, um evento novo, sim, mas na maioria das vezes ela foi herdada. Então, ou o pai ou a mãe tem uma translocação e aí passou ela de forma desbalanceada para a herança. Quando a gente pega aqui, não sei se vocês viram isso já com a Letícia, mas se a gente tem um cromossomo do pai, herdado do pai, um cromossomo herdado da mãe, vamos supor que um desses dois tem uma translocação balanceada do cromossomo 1 com o cromossomo 2. Então, a gente sabe que quando eu falo que é balanceada, o que saiu do 1 foi para o 2 e o que saiu do 2 está para o 1. Então, esse paciente, a gente fala que ele tem a translocação, é balanceada, ele vai viver com isso muito bem. Quando a gente tem a divisão para a formação da herança, se esse pai ou essa mãe que tem essa translocação passa um cromossomo alterado, mas na hora que ele vai passar o outro cromossomo, ele passa esse outro cromossomo normal, o que acontece com essa herança? Ela vai ter um mosaico parcial, porque então ela tem um cromossomo 1 alterado, porque ele está faltando um pedaço que estaria no cromossomo 2, e ele tem excesso de material do 2, porque além dele ter os dois cromossomos 2 normais,
ele tem um pedaço aqui do 2 que era da translocação. Então, ele tem uma monossomia parcial de cromossomo 1 e uma trissomia parcial do cromossomo 2. Tá claro isso, gente? Ana, a única forma de saber se essa translocação foi herdada é quando a gente faz o cariótipo dos pais. Então, o que a gente faz hoje no laboratório? Eu estou fazendo um cariótipo e ao perceber uma translocação, um cromossomo derivativo, eu vou mostrar isso lá para frente para vocês. Quando eu percebo um cromossomo derivativo, eu consigo ver a parte do cromossomo a mais que está nesse cromossomo, automaticamente eu vou solicitar o cariótipo dos pais. Então, quando eu recebo o cariótipo dos pais, eu consigo ver se essa translocação ela é materna ou se essa translocação é paterna. Hoje, o cariótipo ele não está dentro dos exames que a gente faz pré-concepcional. Então, ninguém, antes de engravidar, vai realizar um cariótipo. Ele só é solicitado depois da segunda ou terceira perda, porque a gente sabe que a primeira é comum de acontecer, o médico só vai solicitar esse cariótipo na segunda ou na terceira perda. Quando ele solicita antes e a gente vê essa translocação, fica muito claro que eles vão ter que partir para uma inseminação, né? Agora, como a gente não tem essa conduta de solicitar antes, muitas das vezes eu falo que 5% das alterações hoje, os pais não têm noção que tinha uma translocação. Então, por isso que ela foi herdada. Existe o crossing over, vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente, é uma translocação muito comum que pode acontecer no cromossomo 14 ou cromossomo 21. Vocês estudaram sobre translocação robertsoniana? A gente tem, né? Então, como a gente tem os 46 cromossomos, na translocação robertsoniana, nós vamos ter 45 cromossomos. Só que o 14 vai estar translocado com o 21, mas os dois estão inteiros. Então, você tem os 46 cromossomos, a gente não vai ter problema nenhum com isso. Mas na sua herança, se você passar esse cromossomo 14, que está com 21 lá em cima, ele vai ter a trissomia do 21. Então, eu fiz o meu cariótipo antes, mas porque eu já trabalhava com isso. Mas eu falo que é extremamente... eu fico com medo de apavorar as pessoas. Mas eu acho que é muito importante a gente ter um cariótipo hoje. No Brasil, a gente não faz o cariótipo, mas fora do Brasil, o cariótipo já está inserido nos exames pré-concepção. E aí? Bom, classificação. Hoje, a classificação das alterações morfológicas, ela acontece muito nas células leucêmicas. Então, o que acontece? Dependendo da alteração que a gente está observando ali, então a gente sabe, por exemplo, a translocação 1517, ela está na LMA M3. Então, a gente sabe que é uma doença rápida, né? A gente precisa de ter um resultado rápido para esse paciente, porque o médico precisa de entrar com o Atra, que é a medicação, né? A quimioterapia, ela tem sucesso no tratamento, mas ela precisa de ser rápida. Então, como que a citogenética, ela agrega valor nessa classificação? Então, à medida que a gente vai vendo as mesmas alterações, com as mesmas indicações clínicas, a gente tem uma base de dados onde a gente entra e reporta essas alterações. Então, isso para frente no estudo é feita uma nova classificação e a gente pode inserir essas novas alterações que a gente está encontrando dentro dessa classificação. Prognóstico. Então, determinados subtipos de leucemia correlacionam com as alterações cromossômicas que são mais ou menos específicas. Então, vamos lá, 1517. A gente tem um ótimo tratamento com ela, mas a gente precisa ser rápido. Então, o médico precisa desse resultado rápido para entrar.
922, que é o cromossomo Filadélfia, né? A gente sabe. A gente sabe que existem inúmeras medicações, então a gente vai fazer, às vezes a gente entra com imatinib, o imatinib a gente não tem uma resposta, e a gente consegue, a gente tem um tempo hábil para fazer o novo cariótipo e ver que esse paciente não melhorou e aí entrar com outra medicação. Aqui embaixo, desculpa, gente, ele ficou bem apagadinho aqui, é a monitoração também, a etiologia da doença, que entra junto, que é muito junto também com a orientação terapêutica do paciente. Então, o médico depende de todo esse processo para orientar, para ter orientação terapêutica em cima daquilo que a gente está encontrando. A monitoração aqui, diferente dessa, é a monitoração do tratamento. Então, lembra quando eu falei que o paciente ele vai repetir esse exame de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses? Então, o médico ele recebe o resultado, precisa de ser rápido, ele entra com o ciclo, né, com a medicação, e aí em cima disso ele vai repetir o exame. Então, repetir o exame, aí o que a gente quer com esse resultado? Saber se a gente vai detectar que ele está diminuindo essas células clonais. Pode acontecer muito de um paciente, a gente vê lá, ele tem 15 células alteradas e 5 células normais. Quando a gente repete esse exame, então, repetimos esse exame, o paciente agora está com 10 células alteradas e 10 células normais. O normal é a gente analisar 20 células. Então, opa, ok, o paciente está respondendo ao tratamento. Eu vou continuar com esse tratamento e daqui a 3 meses eu vou fazer nova coleta. Daqui a 3 meses a gente fez o exame. Agora ele está com 5 células alteradas, 15 ou 17 células normais, né? Ótimo, o paciente está respondendo bem a esse tratamento. Agora, pode acontecer ao contrário, é onde acontece muito no 922, que a gente tem uma série de medicamentos. Então, a gente fez o primeiro exame, ele tinha lá 10 células alteradas, 10 células normais. Quando a gente repete o exame, esse paciente, com o mesmo clone, tá, gente? Ele tem, aí no caso agora, 15 células alteradas e 5 normais. Quando é o mesmo clone, ele só não está respondendo ao tratamento. Quando a gente faz o segundo exame e aí a gente pega outros tipos de alterações, esse paciente ele está agudizando. Então aí a gente precisa de acompanhar até com a imunofenotipagem, que sai o resultado com 48 horas. Quando eu falo esse resultado rápido, gente, é um resultado que ele demora de 11 dias a 12 dias úteis. Porque a gente precisa de fazer cultura celular, depois vai preparação de lâmina, para depois a análise. Existem cariótipos, quando o paciente está, a gente pega às vezes um cariótipo, uma medula de um paciente com mieloma múltiplo. Quase todos os cromossomos desse paciente, eles são alterados. Então, fica difícil até para a gente definir a alteração, e isso leva tempo. Então, por isso que a gente pede esse prazo tão longo, né? Desses 12 dias úteis, 11 a 12 dias úteis. A imunofenotipagem, ela já vai sair com 48 horas. Então, é nesse caso, e por isso que eu falo que é tão importante o citogeneticista estar em contato direto com esse médico, porque a gente entra em contato com o médico e fala com ele: olha, doutor, o que eu tô achando aqui tá diferente do primeiro exame. Então, ele já tem uma ciência de que ele precisa mais. Aí, alguém falou alguma coisa? Ai, desculpa, Iara, eu que deixei aberto aqui, perdão. Não tem problema. E aí, nesse caso, por isso que a gente precisa ter esse contato tão rápido com o médico. Quando a gente monitora o transplante de medula óssea. Então, às vezes, a gente fez o cariótipo, o primeiro cariótipo desse paciente está alterado, e aí o médico não está vendo medicação fazendo um efeito. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um transplante de medula óssea desse paciente. Vai repetir o cariótipo? Ele vai repetir o cariótipo. O que eu quero ver nesse cariótipo dessa vez? Se houve pega do transplante
Então, às vezes, é ótimo quando o transplante é feito com o sexo do doador trocado, né? Então, eu consigo lá ver uma paciente do sexo feminino com cariótipo alterado. Quando ela faz transplante do mesmo sexo, do sexo feminino, e eu acho células normais. Eu não sei se é porque essa célula feminina é do doador ou se é porque ela, de alguma forma, respondeu ao tratamento que antes ela não estava respondendo. Então, a gente coloca isso no laudo, sinaliza para o médico, mas eu não consigo afirmar se essa célula que eu estou avaliando, ela é da paciente ou não. Existe alguma forma da gente fazer isso? Existe. Em alguns casos, eu vou voltar aqui só um minutinho para mostrar para vocês a foto do cariótipo de novo. Então, existem alguns cromossomos que a gente tem variantes nesse cromossomo. Essas variantes, elas são variantes normais, encontradas na relação normal. Então, aqui na heterocromatina do 1, do 16, ou satélite dos cromossomos, a gente vê, por exemplo, que a paciente ela tinha um satélite muito grande, muito marcado. E a outra célula que a gente está encontrando agora, a XX, ela não tem esse satélite. Então, eu consigo diferenciar quando a célula é do paciente e quando é do doador. Mais uma vez, o olho do citogeneticista é imprescindível nesse momento. Então, mais uma vez, vai depender muito de quem está analisando o seu exame. E o entendimento molecular, por último. Então, graças às regiões específicas, quando eu falei com vocês lá que a gente tem a região específica, né, do cromossomo, então a gente sabe que o cromossomo 11, por exemplo, na banda Q23, acontece muito dele estar ou deletado, ou ter um AD, ou translocado nesses casos de medula. Como a gente está sempre colocando nessa base de dados, sempre alterações nesse mesmo ponto de quebra, o que a gente faz? Começamos a analisar se esse sítio, né, desse cromossomo, ele é um sítio de proto-oncogênese. Então, quando a gente coloca essa base de dados lá, ela já existe, a gente só alimenta ela, né? Você consegue ver se essa alteração já é descrita há mais tempo, ok, já está descrito. Agora, quando você vai para consultar e não tem nada descrito nisso, pode ser novo. Então, a gente achou um, outro laboratório achou outro laboratório achou outras alterações, mas sempre nesse sítio de proto-oncogênese, já liga um alerta. Peraí, a gente precisa de estudar melhor essa região. Então, por isso, o entendimento molecular. Então, aqui a gente tem um cariótipo. Então, aqui vocês vão ver aquela célula lá, estava linda, né? Que eu falei, olha como que a gente enxerga. Então, os cromossomos estavam com a resolução de 560 bandas. Aqui é um caso de medula. Então, como a gente enxerga os cromossomos dessa forma aqui, a metáfase vai estar dessa forma aqui. E aí, quando a gente pareia, né? Então, era um caso, uma criança de 5 anos que entrou para a gente com suspeita de LLA. Quando a gente pareou ela, olha só o que a gente enxerga, né? Então, eu venho aqui, cromossomo 1, 2, 3, 4, ok. O 5, olha só, gente, como tá sutil isso aqui. Ele tá um pouco maior. Então, ele tem um material adicional na banda Q32. Aí, ok para o 5, vamos lá. 6, 7. Os 2 cromossomos homólogos dessa paciente, né? Os 2 estão alterados. Então, nesse primeiro cromossomo aqui, a gente tem uma deleção de 7. Nesse segundo cromossomo aqui, a gente interroga porque a gente acha que ele tem uma translocação com o cromossomo 10. Eu consigo afirmar que está faltando uma parte aqui do cromossomo 10, mas eu não consigo afirmar que o que está faltando aqui está no cromossomo 7. E o cromossomo 8, ok. Cromossomo 9, aí é uma translocação, olha, 9 e 22. E aí vocês me perguntam assim, mas a translocação 9 e 22 não se dá na LMC? A leucemia mieloide crônica? Sim, aí lembra que eu falei que a gente precisa fazer o monitoramento justamente por isso? Mesmo que ela é vista muito
pouco, muito raramente na leucemia aguda, essa paciente, ela entrou num processo de evolução clonal. Então, ela saiu de uma LMC e entrou numa LLA. E aí, seguindo aqui, ela tem a monossomia do cromossomo 17 e o 22 está sinalizado aqui com 9. E aí, do cromossomo XX. O próximo caso já era um caso inicial de LMC. Então, a gente consegue perceber, ó, que o paciente ele tinha LMC. Eu não consegui colocar para vocês, eu queria colocar. Aqui os cromossomos já estão até mais alongadinhos, ó. Eu queria colocar para vocês o inicial desse paciente aqui, porque esse paciente ele repetiu o exame 4 meses depois do diagnóstico primário dele. Então, foi em fevereiro, ele fez um exame para a gente com suspeita de LMC. Nós conseguimos confirmar que o paciente tinha translocação 922. E aí, esse paciente entrou para a gente em junho, no final de junho para julho, simplesmente para monitoração da medicação dele. E aí, a gente viu ó, que ele já teve uma ausência do cromossomo 7. E aí, o cromossomo derivativo, Ana, quando você me perguntou lá sobre como saber, então esse caso aqui é um caso de hematológico, tá? Oncohematológico. Mas quando a gente vê um cariótipo, vamos supor que estava tudo normal e eu vi somente esse cromossomo aqui no filho. Ah, como você sabe que é um filho? Às vezes a gente está fazendo um exame lá de uma criança de 10 anos, né? Um exemplo. E aí, quando eu pego aqui esse cromossomo, eu chamo esse cromossomo aqui de 19, derivativo do cromossomo 19. Por que ele é derivativo? Ele tem um pedaço de cromossomo 1 no final dele, mas o centrômero dele é do 19. Então, ele é um DER de 19, na translocação 1,19. Então, vamos supor que isso aqui é um sangue. Ele tem um cariótipo aqui, 46XX, DER de 19, translocação 1,19. Você concorda comigo? Ele aqui, tudo bem que ele aderiu aqui no finalzinho do cromossomo 19. Ele teve uma ausência, uma perda de pedaço do cromossomo 19, e ele tem todo esse material aqui genético adicional duplicado do 1. Então, ele tem 2 cromossomos 1 normais, mais esse pedaço aqui. Isso aqui, gente, tem muito material genético. Quando a gente pega a trissomia do 21 só, que é um cromossomo tão pequeno, e aí a gente vê o tanto de informação genética que a gente tem, né? Porque hoje, quando a gente pega a síndrome de Down, o diagnóstico dele pode ser feito até clinicamente olhando para o paciente, né? Então, quando a gente pega um 21 e tem aquele monte de material genético, imagina um cromossomo desse tamanho aqui, né? Então, aí eu fiz esse cariótipo pensando que se fosse um sangue, tá? Constitucional. O que eu vou fazer? Eu vou automaticamente pedir o cariótipo dos pais. Então, provavelmente, esse pai ou essa mãe tinha translocação do cromossomo 1 com 19, ele passou o cromossomo 1 normal, mas na hora dele passar o cromossomo 19, ele passou o cromossomo 19 alterado. Depois você me manda aí se eu conseguir responder sua dúvida, tá? E aí, esse caso aqui, gente, esse paciente depois, ele repetiu o exame com a gente. Infelizmente, esse paciente veio a óbito. Então, ela agudizou, foi uma criança também, ela agudizou. E é muito difícil a gente ver 922 em criança. Ela agudizou e eu só fiquei sabendo, né? Porque a imunofenotipagem, a gente não conseguiu o resultado na imunofenotipagem. Quando eles ligaram para solicitar o recoleta desse material, o médico falou que ela tinha falecido. Então, a gente vê como é muito rápido, né? Se eu for considerar que eu faço um primeiro exame em fevereiro, um segundo exame em julho, final de junho para julho, né? E aí depois a gente tem essa informação de que ela veio a óbito. Então, por isso, a necessidade de ter um olho clínico muito bom e um resultado rápido.
E aí aqui eu quero passar com vocês bem rapidinho sobre a citogenética molecular. A gente tem, através da análise da fluorescência, que é chamada de FISH. Então, na citogenética clássica, a gente chama de cariótipo, e a citogenética molecular, a gente tem o FISH e o CGH. Como que é realizado o FISH? Então, a gente já sabe lá do DNA, você vai pegar uma sonda muito específica de uma região, de um ponto específico do seu DNA. Essa sonda, ela pode ser para translocação, ela pode ser para duplicação, ela pode ser para deleção. Qual que é a diferença do FISH para a citogenética clássica? O FISH, ele tem uma maior sensibilidade para determinadas alterações. Então, quando eu pego aqui o 922, eu vou fazer a análise de 20 células. Quando o médico me solicita um FISH para 922, eu vou fazer a análise de 200 núcleos. E ele não precisa de cultura celular. Acontece muito na citogenética, o sucesso da citogenética depende muito da clínica desse paciente. Então, quando a gente tem um paciente clinicamente muito debilitado, a chance das células não crescerem é muito grande. Às vezes esse paciente está com muita medicação, às vezes o hemograma dele está todo alterado, ele quase não tem leucócitos, então ele não vai ter crescimento mesmo celular. No FISH, a gente não precisa disso. E aí, por isso que o FISH é muito utilizado para as doenças hematológicas. Porque aí o médico faz um primeiro cariótipo, entra com a medicação. Como a gente sabe que isso pode interferir nessa próxima cultura celular, a gente faz a solicitação de FISH. Por 2 motivos. A medicação não vai interferir na minha cultura. Eu vou analisar um número muito maior de células, né? Porque aqui vão ser 200 núcleos. E ele vai estar em núcleo, ele não vai estar em célula, então não há seleção. Porque por mais que a gente fale assim, eu não seleciono célula. Como a gente está ali no microscópio, você começa a varrer a lâmina, à medida que você vê uma célula, separa e captura. O núcleo não tem como. Então, você está na lâmina ali, você já vai contando automaticamente, porque você não precisa de achar uma célula para capturar. É isso aqui, ó, exatamente isso aqui. É dessa maneira que a gente vê na lâmina do FISH. Então, aqui eu estou representando uma célula em metáfase, né? E aí aqui eu estou corando só um gene TP53 e o núcleo, ele se apresenta dessa forma aqui. Então, aqui, ó, o TP53 ele é feito no sangue ou na medula óssea. Eu tenho o meu gene, o gene que eu tenho interesse, que é o TP53, é no 17P13. E aqui o marcado de verdinho é minha sonda controle. Todo FISH ele precisa de ter sonda controle para saber se está funcionando o seu material. Então, quando a gente faz a hibridização, eu preciso de achar o controle. Se eu não achar o controle, eu não posso analisar nenhum núcleo e nenhuma metáfase. Então, aqui eu consigo enxergar um sinal verde, ok, meu controle está aqui, e eu consigo enxergar o vermelhinho, ok, aqui é a mesma coisa. Então, nessa célula aqui, esse ele não tem a deleção. O núcleo aqui também, ó, ele não tem deleção. TP53 a gente procura deleção, tá, gente? Se eu tivesse enxergando, né, nesse núcleo aqui, ou na metáfase, somente o meu gene controle, sem o vermelhinho, eu sei que essa célula está deletada. Mas o meu outro cromossomo, ele precisa de ter o controle e a minha sonda específica. Deu para entender, gente? Vocês vão me mandando aí se vocês não estiverem entendendo, tá? E aí, passando agora, finalizando, né? Eu falo que a citogenética é de grande importância para o diagnóstico preciso e diferencial, pois ela identifica o cariótipo e as alterações cromossômicas que são determinantes não só no diagnóstico, mas também no prognóstico através de estratificação dos grupos de risco e podendo também facilitar a escolha terapêutica para cada caso. E é isso.
Nossa, bela aula, Yara. Muito, muito obrigada. A gente fica muito, muito feliz de ter uma aula desse nível, assim, que abrange todo o conhecimento aí da citogenética e não tem. Ai, Letícia, eu não tô te escutando. Oi, Yara, é a Dani aqui. Ei, Dani, tudo bem? Nós conversamos, e-mail, nos falamos, né? Muito obrigada pela palestra, pela atenção. Professora Letícia, mas a gente tem uma pergunta aqui com a mão. Gente, Mas, eu não tô escutando bem, nem você, nem a Letícia, Dani. a Letícia saiu mesmo, ela caiu, infelizmente. Acho que Agora eu te um escutei, pouquinho. agora eu te escutei bem. Deixa eu só ver se ela voltou aqui. Não, ainda não. Isso, aí, ó. Pessoal, alguma pergunta? Agora é o momento de vocês se manifestarem no sentido de dúvidas. Eu sei que ao longo da fala da Yara, alguns já foram fazendo dessa forma, né, Yara? Mas agora é o momento de vocês se manifestarem. Quem quiser perguntar, levanta a mão que eu habilito o áudio para vocês. Tá? Aí fica mais fácil perguntar. Tinha alguém que tinha levantado a mão, eu não vi, e logo abaixou. Enquanto vocês estão aí pensando na pergunta, o Leandro falando interessante. Opa, alguém levantou a mão. Flávio, deixa eu trazer você aqui, Flávio, para apresentador, e aí você habilita seu microfone. Pode falar, Flávio. Boa noite. Ei, Olá. Flávio. Tudo bem? Aqui Oi, então. Yara, perdão. Ei, Leite, o Flávio está Pessoal, fazendo Yara, pergunta. você está aí? Tô Ai, sim. Lu, obrigada, Dani. Você entrou, eu caí na hora que terminou, perdi todo o chat. Você tem ele aí, salvo? Tem sim, mas foram só elogios a Yara, não tiver pergunta não. Flávio, vou fazer a primeira pergunta agora. Eu lembro que tinha uma pergunta também, depois eu relembro. Tá? Flávio, Eu tô aqui. diga. Então, eu tô fazendo esse semestre um projeto de TCC. E vai ser em genética. Eu queria saber porque eu vou fazer sobre ferramentas de engenharia genética, diagnóstico e tratamento de Covid. Aham. Eu quero saber se, porque eu já pesquisei algumas coisas, né, e vi que o RT-PCR é o método de diagnóstico mais eficaz. Aham. O FISH, ele pode ser usado de diagnóstico. Por exemplo, para achar um gene, depois usar o CRISPR, o nuclease para fazer o isolamento. Ele pode ser usado sim, Flávio. O grande problema disso é custo. O FISH, ele tem um alto custo em relação ao PCR. O PCR na biologia molecular, a base de toda a biologia molecular é PCR. Ela é feita toda através de kit. Então, ele sai muito mais em conta do que o FISH. O FISH, você vai ter que pegar esse DNA específico e produzir sua sonda. Entendi. Oi, Yara, muito obrigada. Realmente, acho que o grande desafio aí, sem querer, voltando aqui para a questão do Covid, é o custo, né? Porque a RT-PCR vai ser muito barata, as outras técnicas fica difícil de concorrer. Mas a gente pode falar mais sobre isso depois. Eu queria voltar aqui aos questionamentos em relação à sua apresentação.
Primeiro, eu perdi aqui meu chat, mas eu lembro, Pablo, eu já vou fazer a sua pergunta. Eu não me lembro o nome, aí você vai me desculpar quem perguntou, se para gravidez de alto risco é solicitado a cariotipagem, o exame de citogenética. O Yara, por favor, eu lembro dessa pergunta, que era uma das últimas lá antes de eu cair. A gravidez de alto risco, ela está relacionada mais à clínica da paciente e não à genética do feto. Então, hoje a gente pede mais o cariótipo quando a gente sabe que tem algum histórico familiar relacionado a alguma doença geneticamente descrita já. Então, um exemplo, a gente tem casos onde a gente tem a mulher com o X frágil lá, ela é só portadora da pré-mutação, né? Então, aí a gente faz a citogenética mais o exame molecular para saber se naquele ponto ali do X, que é na Q27, né? Ele vai até a Q28 lá, se a gente vai ter algum material ou faltando ou extra, né, nesse cromossomo. Então, nesse ponto, a citogenética é feita antes. Nas gravidezes de risco, não, porque é mais a clínica da paciente. Uma outra, obrigada, Yara, acho que esclareceu aí, né? Yara, uma outra pergunta aqui é a seguinte, qual a relação... Bom, o Pablo, ele está afirmando que existe uma relação dos cromossomos acrocêntricos e a translocação robertsoniana. Por qual motivo essa translocação ocorre envolvendo esse tipo de cromossomo? Tem alguma relação assim? A robertsoniana é porque a gente tem a ligação... envolvendo cromossomos? É porque, na verdade, a gente tem a translocação robertsoniana, é o 13, 14, 15, 21 e 22. Deixa eu voltar aqui um minutinho. Mostrar a célula bonitinha. O Yara, você está falando? O moderador silenciou meu áudio. Aí, pronto. É só então, porque eu silenciei uns grupos aqui falando. Nós temos de acrocêntrico, né? Os cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22. Os mais comuns é o 14 com 21, mas não significa que não pode ocorrer com os outros cromossomos, tá? E aí, essa região de satélite aqui em cima, ó, é onde eu estou apontando aqui, a gente tem stalk satélite, é região de Agenor. Então, a gente tem uma chance de um cromossomo grudar com o outro nos acrocêntricos. Pode acontecer nos outros cromossomos? Robertsoniana, não. Porque quando a gente tem uma translocação com os outros cromossomos metacêntricos ou submetacêntricos, quando ela é balanceada, o que sai de um cromossomo tem que ir para o outro e o que saiu desse outro vem para esse cromossomo. Então, por isso que ela não ocorre a robertsoniana nesses outros cromossomos. Deu para entender? Entendi, muito bom. Deu sim. Então, estão combinando aqui excelente explanação. Só um pouquinho antes de eu fazer a próxima pergunta, gente, conta para nós aí, vocês que não são aqui de Belo Horizonte ou que são de outras instituições que não a nossa, coloca aí para nós no chat de onde é você, para eu ver aqui, para a gente se conhecer um pouquinho. Quem está aqui conosco, que não é nosso aluno ou que vem de outra cidade. Olha aí, gente, tem a Juciana, do estado do Ceará. Olha que legal. Ai, legal demais. A Thaís, aluna da Ciência Biológica da UFMG.
Leandro Nunes, da UFRJ. Olha, Rio de Janeiro, Piauí, PUC, pessoal do Ceará aí marcando presença conosco. Muito obrigada, viu? Pela participação de vocês. E aí, como a Jussiana veio lá do Paraná, ela está te agradecendo pela excelente explanação, do Paraná não, do Ceará, agradecendo a excelente explanação. E a Marli está perguntando se gravidez nas trompas tem relação com alterações cromossômicas. Não, não. Não tem, né, Uia? Uhum. Lembrando que... alguns fatores são... ela vai mais clínica também, clínica da paciente do que alteração. Pode acontecer, eu não sei se eu cheguei a citar, quando a gente faz um cariótipo de aborto, 50% estão alterados e desses 47% é numérico. Então, geralmente, Letícia, é 13, 16 e 18. A 21 a gente sabe que ela prossegue, né? Essas outras não. Então, na verdade, ocorre a expulsão do material antes de completar o primeiro trimestre de gestação. Muito bom. Uhum. E, Yara, em termos de, se a gente pensar que não são exames cobertos não estão no rol da OMS, né? E então tem um custo que às vezes é por conta do próprio paciente, às vezes ele tem que até trabalhar, tentar judicializar alguns exames para conseguir fazê-los. O que você acha sobre essa questão de não estar no rol? Será que não vale a pena mesmo? É um exame muito caro, então não deveria entrar mesmo no rol? O que você me diz a respeito disso? Ou será que a gente, se tivesse cobertura, todos sairiam ganhando? O certo para a gente é ele ter cobertura total. Porque o que a gente, inclusive, quando eu falo que a gente presta assessoria por esse motivo mesmo, porque às vezes a gente tem um médico que entra em contato com a gente e fala, olha, eu estou com uma paciente aqui que ela já tem 4, 5 abortamentos. Então, nesse caso, o que é aconselhável para o médico é ele descrever mesmo o histórico dessa paciente para que o plano de saúde cubra esse exame. E não só isso. Então, às vezes a gente vê alterações que esse paciente ele precisa ter uma cobertura de tratamento pelo SUS. Se ele não tiver um resultado de um cariótipo, ele não vai ter isso. Então, é de extrema importância. A gente vê hoje o cariótipo de sangue, ele tem cobertura. Os pré-natais, alguns planos de saúde cobrem, outros não. Aí vai depender do médico fazer essa solicitação. O cariótipo de pele, ele já não tem a cobertura. E aí é aquele grande problema que eu falei. Então, assim, o citogeneticista, ele precisa avaliar esse quadro clínico dessa paciente e com o achado que ele tem em mãos, a gente entrar em contato com o médico e falar com ele, olha, eu estou achando isso, é importante a gente fazer um cariótipo em outro tecido dessa paciente. E aí muitas das vezes, a paciente não vai fazer, porque realmente é um exame caro, e aí ela fica sem resposta. Uhum. E é interessante que, se faz o exame, a gente sabe que a médio e longo prazo isso vai acabar fazendo com que o paciente, por exemplo, um exame citogenético que ilustra o prognóstico da doença, o paciente ganha porque ele tem um tratamento mais adequado, o plano de saúde ganha porque ele tendo um tratamento mais adequado, ele pode ter menos intercorrência no tratamento. Então, eu acho que os exames de genética é questão de tempo, a gente vai conseguir ter a cobertura de tudo, mas, infelizmente, era imprescindível que não só tivesse no rol da ANS, como realmente a legislação de 2008, que fala da genética no SUS, já tivesse sido regulamentada e tivesse
funcionando, né? Porque realmente faz muita diferença na vida do paciente. O Leandro Nunes, ele está perguntando aqui, em casos de descoberta de síndrome genética grave, é possível solicitar aborto legalmente, visando minimizar o sofrimento do feto e até da família? Ou seja, os exames genéticos podem... Quando a gente faz um pré-natal... Desculpa, Letícia, eu te interrompi, desculpa. Não, pode falar. Quando a gente faz um pré-natal... Porque dá uma diferença no áudio. E aí esse pré-natal ele está alterado, a mãe pode entrar com a solicitação de interrupção genética. Aí vai depender muito de quem vai receber isso. Em alguns casos demora muito. E aí, às vezes, a criança chega a nascer, mas e quando a gente tem um resultado de trissomia do 18 mesmo, a criança nasce com fenda palatina, né, alterações, principalmente graves alterações cardíacas. Nesses casos, o médico já também não vai fazer... vai fazer o parto e vai aguardar. Então, ele não vai intervir com cirurgias, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a criança vai falecer. Mas ele pode sim, ele pode solicitar. Depende do juiz que vai receber isso, se ele vai dar autorização ou não. Mesmo porque, Leandro, o que tem que levar em consideração lembra que eu falei lá, às vezes existem muitos casos que as mães não fazem um acompanhamento pré-natal. Quando a gente faz um acompanhamento certinho, com 10, 11 semanas, a gente faz ultrassom de translucência nucal, é onde a gente começa a perceber os marcadores de alterações genéticas. Então, fez essa translucência nucal, ela está alterada, isso já acende uma luzinha para o médico lá. Depois ele faz o morfológico. Quando faz o morfológico é onde a gente vê várias malformações. E aí manda o exame para a gente. Um cariótipo de pré-natal, ele demora em média 20 dias úteis para ficar pronto. Então, às vezes, se a gente demorar para fazer essa coleta e aí até mandar para a gente a liberação desse laudo, essa paciente, às vezes, ela já está com 20, 22 semanas de gestação. E aí, nesse caso, não é possível mais fazer interrupção, porque já é uma gravidez maiorzinha, né? O fetinho já está maior. Isso aí. Muito bom, gente. Mais alguma pergunta, pessoal? Letícia, eu tive que falar tudo muito rapidinho, porque era 1 hora só. Eu queria ficar aqui a noite inteira falando. Não vai faltar oportunidade a gente fazer um momento 2, assim, até momento um pouco mais presencial, quem sabe. Eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa de prática na nossa instituição, oferecer um curso futuramente. Nós não vamos desvencilhar desse contato, Yara. Realmente, hoje foi rápido, né? Foi realmente uma pincelada de tudo. E eu fico muito feliz porque você sintetizou tudo que a gente precisa saber de genética, de citogenética, tá? Então, foi muito, muito bem feliz na sua apresentação. E a gente confia já para outros momentos, você pode ter certeza. Já que foi importante para você, para nós foi mais ainda. Que bom, fico feliz. Eu queria agradecer a participação de todos vocês de longe. Eu acho eu acho que um legado muito, muito lindo da pandemia é essa possibilidade de conexão. Eu não sei nem onde é a Unileão. Nós temos uma biomédica, é lá do Ceará, que chama a universidade dela, chama Unileão. Pessoal de Salvador, Sergipe. Então, acho que o grande ganho da nossa conexão do grande ganho dessa pandemia é essa conexão que a gente pode fazer virtualmente. Então, eu te agradeço muito, Yara, e agradeço a todos vocês que estiveram conosco nesse primeiro horário. Eu quero já de antemão convidar vocês para a próxima palestra.
A próxima palestra vai começar às 20h40 com a mestre Ana Luísa Menezes Campos. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, é também bióloga, formada aqui também no nosso centro universitário, que caminhou para a pós-graduação em embriologia. Hoje a Ana coordena o laboratório de fertilização in vitro do Centro de Fertilização Unidade Procriar aqui em Belo Horizonte. Então também vai ser bem legal estar junto com a Ana Luísa Menezes no nosso próximo horário 20h40, viu? O Yara, mais uma vez, muito, muito obrigada. E assim, você mora no coração, é um orgulho para nós, tá? Obrigada por dedicar o final da sua jornada de trabalho, estar aqui conosco. Imagino, foi um prazer. Obrigada. Depois eu peço a Dani, provavelmente ela vai te enviar um certificado, eu não sei se ela já fez isso, da sua participação para você comprovar aí no seu Lattes esse momento conosco, tá bom? Sucesso para você, Yara. Obrigada, gente. Ó, eu deixei os meus contatos. Se tiverem alguma dúvida, também podem me mandar que eu vou respondendo. Letícia, obrigada. Você mora no meu coração, você sabe disso, que eu sempre te falei isso. Obrigada. Eu espero poder... Idem, viu? Muito orgulho. Sempre que você precisar, para mim é um prazer te ajudar com isso. Tá bem, muito obrigada. Pois eu vou te convidar, então, sem vergonha agora. Pode que eu faço questão. Então, tá bom. Eu vou adicionar aqui, gente, para vocês que estão ficando conosco, o convite para a próxima palestra de uma vez e deixar conectado. Um abraço, tchauzinho. Outro tchau, tchau, Iá. Pessoal, boa noite, viu? Eu vou deixar vocês aqui e eu vou seguir para a aula. Vou ver com meus alunos ali da biomedicina se eles preferem essa palestra ou a minha aula. Obrigada pela participação e boa noite para vocês.